Olá, meus queridos amigos, quero saudar a todos. Vamos ao estudo da lição número 7, a parte de quinta-feira, falando sobre Jesus, a âncora da alma. Jesus, o nosso comandante. O apóstolo Paulo, ele saiu das suas considerações formais e foi para uma advertência especial e principalmente uma motivação mais profunda para que os hebreus estivessem certos de que eles poderiam confiar plenamente naquele em quem eles tinham colocado toda a sua fé e confiança. Estavam passando por dificuldades, mas o apóstolo Paulo mostrava agora que Jesus era a âncora da alma deles. E quando uma pessoa se entrega a Jesus de maneira plena, ele tem a certeza e a convicção de que a companhia do Senhor Jesus vai fazer com que o sucesso do seu trabalho apareça. David Livingstone foi para a África para evangelizar os nativos africanos. Passou mais de 30 anos trabalhando em função daquele povo. E ele tinha um amigo chamado Dr. Scott, que era um cirurgião. Ele disse ao Dr. Scott, meu amigo, quando eu morrer, eu quero que você tire o meu coração do peito e você enterre aqui na África, porque o meu coração pertence à África e o corpo pode mandar para a Inglaterra. Eram 4 horas da manhã, quando David Livingstone, segundo o seu costume, levantou-se, ajoelhou-se ao lado da sua cama e com a cabeça entre as mãos, ele se pôs em oração. O dia amanheceu e os nativos que o ajudavam viram que ele, pela fresta da porta, que ele estava ajoelhado, como o seu costume. Mas as horas foram passando e David não se mexia. Foi então que eles resolveram abrir a porta e encontraram David Livingstone, morto aos pés da sua cama, morreu conversando com Deus. Dr. Scott levou o corpo para fora e de forma carinhosa abriu o peito do grande missionário, tirou o coração, colocou no recipiente e enterrou o coração de David Livingstone debaixo de uma grande árvore, perto da tribo Chitambo. O corpo demorou 1 ano para chegar na Inglaterra. E onde o coração de David Livingstone foi enterrado, hoje existe a Fundação Livingstone, que prepara missionários para o mundo inteiro. Um homem que confiava plenamente em Jesus como a âncora de sua alma. Passou por muitos reveses, muitas situações inadequadas, foi mordido por um leão no ombro, quase lhe arrancou assim um pedaço do corpo, foi mordido por uma serpente, passou por uma febre de quase 50 graus dentro de um pântano. Se não fosse pela graça divina, ele teria sido morto. Enfrentou tribos de canibais, enfrentou a voracidade e a ferocidade de pessoas hostis, mas permaneceu firme e ele sempre dizia: sabe por que eu suporto tudo isso? Porque eu confio nas palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias. É isso que me sustenta. Jesus é a âncora da minha alma, disse ele numa formatura de estudantes na Escócia. Por isso, David Livingstone dedicou sua vida para o evangelismo. E podemos dizer que o amor pleno é aquele que se preocupa com a vida espiritual, tanto sua como das pessoas em redor. O amor pleno para com Deus e o semelhante é o que torna Jesus a âncora da nossa alma. E nós temos uma garantia, e a pergunta número 5 diz assim: ao lermos as advertências do apóstolo Paulo aos Hebreus, como ele mostrou a forma como Deus garantiu suas promessas aos filhos fiéis. O texto de Hebreus capítulo 8, 17 a 20 diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, ele se interpôs com juramento, para que, por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos a firme consolação, nós que pomos em Deus o nosso refúgio, para retermos a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós,
feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para a pergunta, ao lermos as advertências do apóstolo Paulo aos Hebreus, como ele mostrou a forma como Deus garantiu suas promessas aos seus filhos fiéis. Deus garantiu suas promessas por duas coisas especiais. Primeiro, Deus fez um juramento pelo seu nome. E depois, então, Deus transformou Jesus no intercessor do ser humano, para que estivesse diante dele, sentado à sua direita, e intercessor imutável do ser humano por toda a eternidade. Aqui está, então, as duas grandes maneiras. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: nós temos que segurar firme nessa esperança, porque Deus jurou pelo nome dele que iria, assim, colocar os filhos de Deus na eternidade. E ele garantiu isso através do sacrifício de Jesus, através da aceitação de Jesus no céu após a ressurreição e através da colocação de Jesus à sua direita como governante do universo e também como sacerdote e intercessor do ser humano. É muito amor pelo ser humano que Deus demonstrou. Jesus se tornou o fiador de todos nós. Por isso, a garantia de que Deus quer nos salvar é muito grande. Deus garantiu as promessas da aliança feita no Calvário com o juramento do seu próprio nome. Deus garantiu para Abraão que ele iria, assim, cumprir a aliança que havia feito com ele. E Deus disse a Abraão: eu vou fazer da tua nação uma nação abençoada. Eu juro pelo meu nome que eu vou fazer de você uma nação grandiosa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus jurou pelo próprio nome dele. Quando Moisés desceu do monte e o povo estava adorando o bezerro de ouro, Deus disse: Moisés, se afasta que eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer de você uma grande nação. E então Moisés disse: Senhor, não faça isso, porque o Senhor, com juramento, prometeu a Abraão que o Senhor colocaria este povo na terra prometida. E então Deus teve que parar, porque Moisés lembrou para Deus algo inevitável, o juramento que Deus fizera no seu próprio nome. E quando Jesus morreu na cruz, ali a confirmação do juramento divino. Deus prometeu também a Davi que o seu sucessor sentaria no trono para sempre e dominaria todo o mundo, todo o universo. Jesus era da geração de Davi, e Deus estava cumprindo o que jurou a Davi e a Abraão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus subiu ao céu, depois da sua ressurreição, aí então Deus o colocou, o empossou como, assim, o governante do universo, e deu-lhe então a atribuição, o cargo de ser sacerdote e sumo sacerdote para interceder pelo ser humano. Por isso, a presença de Jesus diante do Pai é uma âncora da nossa alma. Jesus prendeu essa âncora no trono de Deus. E não tem como a pessoa se perder se a pessoa se apegar a Jesus. Por isso disse aquele grande inventor, cientista: olhando para mim, não sei como eu posso me salvar. Olhando para Jesus, não sei como eu posso me perder. Por isso Ellen White comentou em um dos seus livros, e foi transcrito em Meditações Matinais do ano de 1956, na página 354, ela escreveu o seguinte: há para o cristão sincero e fiel regozijo e consolação que o mundo não conhece. Isso é um mistério, escreveu ela. A esperança do cristão acha-se repleta da imortalidade e plena da glória de Deus. Esta esperança penetra para além do véu e é uma âncora para a alma, âncora a um tempo segura e firme. E quando sobrevier aos ímpios a tempestade da ira de Deus, essa esperança não faltará aos servos fiéis de Deus, a quem Deus vai proteger e colocá-los no oculto do seu pavilhão. Então, a nossa esperança em Jesus se transforma numa âncora, porque quando as pragas caírem neste mundo, conforme diz o Apocalipse, o cristão vai estar seguro. Lembram-se das 10 pragas no Egito? O povo de Israel na terra de Gósen
muito pertinho ali do governo da capital do Egito. Mas, no entanto, as pragas caíam no Egito e não caíam na terra onde os hebreus estavam habitando. Isso mostra que Deus pode proteger os seus filhos durante a tempestade da sua ira que cairá sobre os ímpios. Então, Jesus se tornou a âncora da nossa alma. Jesus é o nosso comandante. Jesus é a nossa garantia de segurança nos momentos mais difíceis, nos dias de hoje e no futuro, quando a ira de Deus cair sobre os ímpios desse mundo. Jesus, ele é a nossa garantia e o nosso comandante. Quando aconteceu a guerra, a batalha de Tororó, em 6 de dezembro de 1868, a luta entre os brasileiros e paraguaios, os ataques e contra-ataques foram de todos os lados e a violência era total. Nesse momento, na guerra, havia uma ponte entre o Brasil e o Paraguai. E então ali o coronel Fernando Machado caiu morto. O coronel Argolo, vendo que o coronel Machado caíra morto, ele com sua companhia tentou passar pela ponte, mas foi ferido mortalmente. Foi aí que o Duque de Caxias, que comandava a reserva, vendo o que estava acontecendo, ele pegou o seu cavalo, dirigiu-se para a ponte e disse para os seus soldados: quem for brasileiro, que me siga. Rapidamente, os soldados montaram em seus cavalos, se dirigiram para a ponte e ganharam a batalha e colocaram os paraguaios para correr. Eles foram vitoriosos. Tudo porque o comandante deu uma palavra de motivação: quem for brasileiro, que me siga. Meus queridos, Jesus é o nosso grande comandante espiritual. E vai chegar o momento que ele vai dizer: quem for cristão, que me siga para a vitória. E ele vai garantir a segurança e a vitória daqueles que o seguirem, que o acompanharem nos eventos finais da história desse mundo. Por isso, vale a pena hoje colocarmos nossa confiança na pessoa de Jesus, porque ele é a âncora da nossa alma, garantido pelo nome de Deus e garantido pelo sacrifício de Jesus e pela sua posse no céu e também pela intercessão que faz em nosso favor. Louvado seja Deus por essas garantias maravilhosas. Vamos orar. Deus querido, obrigado, porque o Senhor Jesus se tornou a âncora da nossa alma. Podemos crer com toda certeza que se estivermos ao lado do Senhor Jesus, Ele vai nos proteger nas situações que este mundo vai passar. Obrigado por essa garantia e segurança, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Seu coração tenha ficado assim maravilhosamente confiante naquilo que você pode estar seguro pela mão de Deus. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, diz: o Senhor vai me proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. Isso é segurança. Só a âncora da nossa alma pode nos dar essa segurança. Fica com Deus, nos abençoe. E olha, divulgue o nosso trabalho. Vai compartilhando, entre no YouTube, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. E você, então, compartilhe com outras pessoas o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Amém.